Mari, qual a forma correta de aplicar o laser? Bem, antes de mais nada, eu sou Mariana Takahashi, enfermeira com 19 anos de formação e laser terapeuta. O primeiro ponto que deve ser observado para fazer a aplicação correta do laser terapêutico é o preparo do tecido-alvo. Ou seja, deixar esse tecido limpo, livre de umidade e de gordura. Isso porque tudo isso interfere na absorção do laser. Então, se eu for fazer a aplicação numa pele, por exemplo, primeiro eu preciso preparar essa pele. Eu preciso remover o excesso, seja de umidade, ou seja de maquiagem, ou mesmo a oleosidade da pele precisa ser removida. E para isso eu posso usar um álcool a 70% ou outras soluções que sejam apropriadas para uso em pele. O segundo ponto é a forma, a técnica de aplicação. Então eu posso fazer a aplicação do meu laser utilizando três técnicas. Eu posso fazer a aplicação de forma pontual, em que a dose ela entrega ponto a ponto da superfície que eu preciso tratar. Então a dose é entrega de forma completa e eu vou aplicando a cada 1 centímetro em toda a área. Posso utilizar a técnica de varredura, em que eu vou fazendo um movimento de arraste sobre toda a área que precisa ser tratada. Ou eu posso utilizar também uma terceira técnica, que é a menos usual, que é de aproximação e afastamento. Então eu aproximo e afasto o laser. Com isso eu reduzo ou amplio a área atingida pelo feixe de luz. Entre essas três, a mais recomendada é a técnica pontual. Isso porque a única comprovação que os estudos nos mostram de que a dose que eu programei realmente está sendo entregue no tecido é a técnica pontual. E quando eu tenho à minha disposição um equipamento como este, que é um cluster de laser, por exemplo, eu faço a técnica pontual da mesma forma. Também posso fazer varredura, posso fazer aproximação e distanciamento, porém, como ele tem 8 spots de laser, ele me permite trabalhar 8 pontos ao mesmo tempo sobre a superfície, o que agiliza muito o meu atendimento. O feixe de luz vai ser o mesmo entregue, a dose vai ser a mesma que vai ser entregue do que neste equipamento menor. Porém, isso agiliza o meu tempo de atendimento e isso faz com que, por exemplo, eu não tenha que recorrer a uma técnica de varredura para poder utilizar menos tempo para atingir a mesma área, uma área maior, por exemplo. Um outro ponto que deve ser observado na técnica de aplicação é o posicionamento do meu equipamento. Então, o recomendado é que eu apoie o equipamento no tecido e faça uma leve pressão. Isso é recomendado porque quando eu faço uma leve pressão sobre o tecido, eu aumento a área de contato e, consequentemente, a absorção do feixe de luz pelo tecido-alvo. Quando eu deixo a uma certa distância ou quando eu encosto de forma bastante leve, vocês veem que o feixe ele amplia a sua área atingida, porém de forma superficial. Quando eu aproximo e faço uma leve pressão, esse feixe de luz ele vai ser melhor absorvido pelo tecido e, portanto, eu garanto que a dose que eu programei ela vai ser entregue naquele tecido. Um quarto ponto, um dos mais importantes na aplicação do laser terapêutico, é a dose que eu vou programar para entregar nesse tecido-alvo. Eu preciso, então, parametrizar o meu equipamento da forma correta, eu preciso conhecer quais são as doses recomendadas para cada tipo de situação, para cada paciente, eu preciso avaliar esse paciente previamente e conhecer a recomendação de doses para poder parametrizar o meu equipamento e dessa forma garantir que os efeitos que eu espero e que eu prometi para o paciente realmente vão ser entregues.